Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, a gente já tá no nosso 27º episódio e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto maravilhoso e muito curioso também. Muito. Mas antes disso, a gente precisa agradecer a Gra, que sempre deixa a gente tão bonita, realça a nossa beleza. E também a avó Alzira do Pechinchas, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer com as nossas convidadas, né? Verdade. Hoje, inclusive, a gente tá muito bem representada, porque o homem veio entregar o bolo dono. pessoalmente pra gente, porque a gente tá muito chique, meu povo. Chique. O IntegraCast tá alcançando aí várias dimensões. Verdade. E, gente, falando em dimensão, hoje a gente vai falar de uma dimensão diferente, que nem a gente, né, sabe Entende. muito. A gente vai aprender hoje, tá? E hoje a gente trouxe uma mulher aqui maravilhosa, uma mulher aí que tá nessa área da tecnologia, que é tão difícil ver mulheres nessa área, né? Exato. E hoje a gente trouxe a Luciana, que é diretora de novos negócios da Estúdio Meta. AI, obrigada. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E assim, queria que você se apresentasse pra gente, contasse um pouquinho da tua história aí com a tecnologia. E muito obrigada mais uma vez. Primeiro eu queria agradecer, Carol, Lu, Obrigada. pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho sobre tecnologia, Sim. que a gente vivencia todos os dias, né? A gente está todo dia com o telefone na mão. Esqueceu em casa, você corre, volta para buscar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o metaverso e algumas tecnologias imersivas. Sim. E Lu, conta pra gente, né? Com esse sotaque, você é de onde? Então, eu sou de Brasília, nascida em Brasília, sou analista de sistemas de formação e vim para o Rio de Janeiro fazer uma pós-graduação. A primeira pós-graduação de e-commerce do Brasil. Olha que legal. Caramba. Ai, gente, mas nem me pergunta quando foi, porque tem muito tempo atrás. A gente Eu gosta de trazer pioneiros aqui nesse IntegraCast. Pois é. Então, eu vim para cá em 99, comecei o curso em 99, ainda morava em Brasília, e vim morar aqui no Rio, né? A convite de uma empresa que, na época, a gente trabalhava Web 1. O que é Web 1, Lu? O que vocês estão falando? Não faço ideia. Então, a Web 1 era quando as empresas, elas trabalhavam os portfólios, tudo no papel. E elas precisavam, então, a gente estava entrando na era da Web 1, né? Com a questão da internet. Então, o que acontecia naquele momento? A internet, ela era uma vitrine. Então, todas as empresas, então, precisavam ter uma presença nessa Web 1, né? Então, foi assim que eu vim para o Rio de Janeiro. E aí, eu tenho uma história grande aí para contar sobre as tecnologias. Eu tenho 25 anos já trabalhando com metaverso, na verdade, com tecnologia. E nos 10 últimos anos da minha carreira, eu venho dedicada a trabalhar como head de novos negócios, hoje na Studio AI, ajudando empresas aí a se colocarem na Web3, né? Então, depois eu posso contar um pouquinho sobre a evolução dessa tecnologia, né? Da Web 1, da Web 2, da Web 3, mas falar um pouquinho também sobre o conceito de metaverso, que todo mundo acha que o metaverso é uma tecnologia e, na verdade, não é. Eu vou contar aqui para vocês. Ai, que legal. Já fiquei muito curiosa. Também. E eu acho que eu sou ligada na tecnologia, aí tu começa a falar os termos, eu vejo que eu não sei nada. Então, vamos começar... Assim, gente, eu vou falar uma coisa, porque quando fala desse assunto eu começo a ficar nervosa, que eu não entendo. Não faz muita coisa na minha cabeça. Então, eu gosto de entender como que foi a evolução desse negócio. E aí, você vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, esse Web 1, até chegar aqui, esse metaverso? Eu acho que primeiro faz sentido contar um pouquinho sobre o conceito de metaverso, né? Então tá. E aí a gente conta depois a história dessa evolução. Tá. Acho que, porque as pessoas às vezes elas entendem e falam, metaverso é só dentro da web. No início, sim. Então, se a gente chegar ali em 2003, a gente já tinha uma plataforma e o nome metaverso, ele foi, na verdade, é um conceito e ele foi divulgado em 92. Pensa, tinha um autor de um livro chamado Snow Crash, o Neil Stephenson, e ele criou um livro de ficção científica, e ele criou esse nome, esse conceito de metaverso nesse período. Então, a gente está falando de 92, a gente não está falando de agora, né? Então, isso teve uma evolução. Então, contando agora um pouquinho sobre esse guarda-chuva do metaverso, então,
quando eu trabalhei na Nokia, em 2003, aí eu era gerente de marketing para a América Latina. E eu tive um projeto bem interessante de metaverso. Olha isso, gente. Metaverso já tem tempo. 2003. E a plataforma da época, ela se chamava Second Life. E a gente fez um projeto super bacana. E na hora de implementar, o que acontecia? A internet era ruim naquela época. A gente está falando da web 1 para 2. Né? Então, aquele momento ali, você não tinha muita interação, você não tinha uma internet de qualidade, né? Então, o projeto não foi para frente. Então, assim, naquela época, não funcionava muito essa questão do metaverso dentro da web, né? Dentro da internet. Mas esse conceito de metaverso, ele abriu um guarda-chuva de novas tecnologias. Lu, que tecnologias são essas? Então, você fala aí, todo mundo falando do ChatGPT, todo mundo falando de inteligência artificial. Está dentro do guarda-chuva? Está dentro do guarda-chuva. Realidade virtual. Vocês já colocaram um óculos de realidade virtual? Sim. E se viram dentro de um outro espaço? Uhum. Isso também é uma tecnologia que fica dentro do guarda-chuva do metaverso. Aí a gente tem realidade aumentada. Sabe como é realidade aumentada? Lembra daquele joguinho do Pokémon que as crianças ficavam buscando na rua? Os Pokémons com celulares? Você aumenta a sua realidade. Então, também é uma tecnologia. Aí tem outras tecnologias. Blockchain. Também é uma tecnologia que entra nesse guarda-chuva do metaverso. A gente tem NFT, a gente tem IoT, a gente tem o próprio 5G. Então, quando eu falo que, né, eu participei dessa linha do tempo da Web 1 para a Web 3, realmente, em algum momento, eu estive ali na Web 2, eu trabalhei como... fui pioneira, na verdade, né, na questão. Eu fui trabalhar com telecomunicações, então trabalhava com tecnologia, mas entrei no mundo de telecomunicações. E telecomunicações também é tecnologia que agrega e que hoje favorece a nossa web, certo? Porque sem internet nada funciona. Então hoje a gente está falando de 5G. Naquela época eu ajudei num projeto, que eu era gerente de projeto de uma operadora de telecomunicações, né, a TIM, e a gente tinha uma tecnologia no Brasil chamada TDMA. E a gente estava transformando isso para GSM. Hoje a gente está no 5G, gente. Então, tem bastante tempo. Então, assim, só para contar um pouquinho tipo, dessa evolução, né? E hoje, dentro do metaverso, né, a empresa que eu trabalho hoje, né, ela consegue desenvolver e agregar como brand experience para outras empresas todas essas tecnologias agregadas. Então, se tem algum evento, vou ter um evento, a gente fez agora a Expert XP em São Paulo para uma empresa chamada JGP, que é de investimentos. E aí, quero colocar um túnel imersivo. A gente faz. O que é isso, túnel imersivo? Mas não está dentro da internet? Não, a gente está falando agora do mundo digital. O mundo digital também está dentro desse guarda-chuva do metaverso. Então, o que é o mundo digital, Lu? Vocês já ouviram falar no digital? Físico com digital. Isso aí! Isso, garota! Isso aí. Meu Deus! Certíssima. Então, assim, imagina que tudo que a gente desenvolve dentro das tecnologias do digital, a gente traz para o mundo real. Então, você consegue agregar nesses projetos diversos projetos, né? Para grandes empresas, pequenas empresas, enfim. Acho que é isso. Gente, eu tô me sentindo no desenho Os Jacksons aqui. Caraca, muito maneiro. Eu fiquei imaginando o que é esse túnel. Eu fiquei tentando imaginar o túnel. Depois eu mando o link para vocês. Manda. Claro, fiquei pensando como é que seria. Não, esse último agora, na verdade, a gente teve o túnel imersivo, mas esse último a gente usou AI. A pessoa chegava lá, ela mexia num computador do passado, que a empresa estava fazendo 25 anos, e aí você entrava de acordo com o quiz que você preenchia, falando o que você quer do seu futuro, a gente criava, então, um cenário através de inteligência artificial, um cenário animado, onde você se inseria dentro desse espaço para fazer uma foto. Então, assim, uma coisa bem bacana. E eu falo sempre que é a cereja no topo do bolo, sabe, para essas empresas. Então, falando no mundo digital, a gente consegue, então, agregar essas tecnologias no mundo real. Muito legal, Lu. Tô, assim, impressionada. E, assim, falando do metaverso, o que isso
pode impactar na vida das pessoas de forma direta, na vida das mulheres, além dessa questão de empresa que você trouxe, mas tem um impacto assim na nossa vida comum, assim, no dia a dia? Com certeza tem. A gente fala que o metaverso ele vai mudar o jeito que a gente interage com os espaços. Então, a própria Apple já anunciou o Apple Vision para o ano que vem. Então, um óculos de realidade virtual, realidade mista, na verdade, o deles, onde você vai conseguir assistir os filmes da Disney só como se você estivesse dentro, né? Então, assim, a tecnologia, ela vem para agregar. Então, o que você me perguntou foi sobre... Como isso pode, essa questão do metaverso, né? Todo esse guarda-chuva que você falou pode impactar na vida das pessoas diária, assim, né? Na nossa vida do dia a dia. Assim. Então vou falar de números, né? Então existe uma pesquisa da Gartner dizendo que até 2026 é logo ali, 25% da população mundial vai estar gastando 1 hora do seu dia, ao menos, dentro do metaverso. A gente está falando de 2 bilhões de pessoas. Todo mundo hoje que tem um acesso à internet vai estar inserido ali. Vai fazer compra, vai estudar, vai fazer algum tipo de conteúdo dentro da internet, né? Dessa nova internet da Web3. Então, é um número bem relevante. E tem uma outra pesquisa também da PricewaterhouseCoopers que diz que é um mundo de... Agora eu não vou lembrar o número, mas eu acho que são... Vou olhar minha cola para ver qual é o número, porque são muitos bilhões, né? É um ecossistema de 8 trilhões de reais. Eu tinha que olhar, né? 8 trilhões de reais, a mulherada pode vir para cá, que tem espaço, que tem tecnologia e tem novos trabalhos, né? Então, se vocês daqui hoje estão trabalhando com podcast, a gente está falando no mundo digital, quantas mulheres hoje sustentam famílias, suas famílias, com um único celular. E que antigamente não tinha esse trabalho, não tinha essa possibilidade. Então, hoje, nesse caminho, porque assim, se você perguntar, Lu, como vai ser o Web3 ali na frente? Existe um caminho, mas eu não tenho certeza de nada. Então, são apostas que a gente tem e estudos, né, baseados, que vão surgir novos trabalhos. Verdade. Então, é um mundo novo. Sim. Eu falo muito que... Hoje até o meu trabalho, eu trabalho com internet, mas eu faço um trabalho digital. Adoro! Muito bom. Eu divulgo no digital, mas meu trabalho é presencial. Mas eu falo que se não fosse digital, as pessoas nunca chegariam até mim. Exato. Não teria como as pessoas chegarem até mim, né? Eu tô no espaço, num lugar muito pequeno, né? Para toda a proporção que eu consigo alcançar hoje. Eu sou muito grata assim mesmo ao digital e à evolução, né? Que aí hoje em dia a gente ainda tem a possibilidade de fazer o trabalho online. A pessoa nem precisa estar lá fisicamente comigo, eu posso estar ali na tela com ela, né? Então o digital para mim é tudo e ver uma mulher como você que já está há tantos anos inserida, né, nesse mundo, né, é muito interessante, muito mesmo. E sabe o que eu queria te perguntar? Eu estava aqui pensando, né? Você tava falando, esse assunto ele mexe muito comigo porque eu tenho muita dificuldade de entender esse mundo. Você não é digital. Não sou digital. De entender esse mundo, assim, às vezes meio abstrato, que propõe nessa questão do metaverso também. E você começou falando que isso já iniciou lá desde 1992. Isso. E até agora a gente já teve uma evolução. Então você está inserida nessa evolução aí que teve ao longo do tempo, né? E uma coisa que eu percebo, eu lembro quando eu era pequena, não tinha celular, era bip. Era mensagem, né? Aquele e depois Nokia, falou do Nokia, eu lembrei logo do Nokia da cobrinha. Exatamente. Aí depois veio um celular. Aí a gente falou assim, meu Deus, celular, a gente consegue falar com uma outra pessoa de um outro lugar, como é isso? Aí depois veio a videochamada, mas eu vou ver a pessoa para... Assim, eu acho que a cada geração era sempre uma novidade e causava também um certo receio, um medo, né? De como é isso, né? Eu acho que as gerações, elas nunca esperam esse avanço. E foi muito rápido ao longo do tempo. Como que você percebe esse avanço da tecnologia? Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fiz uma especialização em B2B Marketing Strategy em Harvard, na Harvard Business School, nos Estados Unidos. E estava lá em 2008. Como que eu queria mostrar para minha mãe o campus, né? Eu estava em Harvard, né? Então, eu queria mostrar onde eu estou. Mãe, olha aqui. Não tinha celular. Então, eu pegava meu computador, acessava via Skype. Olha, gente.
para mostrar o espaço onde eu estava, o que eu conseguia apresentar do campus ali, tocado na tomada, né, no computadorzinho. Então, assim, vê como a gente evoluiu. Hoje você tem o smartphone que te leva para outros lugares, né? Então, você tem um tio, um primo que mora fora do Brasil, que está em algum outro lugar, um filho, você acompanha um sobrinho, tudo através do celular. Então, hoje você consegue... e antes você não tinha isso. Então, isso foi uma evolução. Mas, junto com essa evolução, vieram outras evoluções também, né? Na Web 1, a gente conta que era só uma vitrine. Então, você não interagia. Quando a gente passa para a Web 2, o que acontece na Web 2? Você passa a interagir. Então, a Web 2 é o que a gente está mais acostumada hoje. É um Google, é alguma coisa que você interage e as pessoas conseguem ter algum tipo de troca. Já na Web 3, a gente fala na Web 3 de uma web descentralizada. Então, as coisas realmente vão mudar. Já estão mudando. Então, eu não sei se vocês conhecem o Discord, mas, enfim, tem algumas plataformas que existem de AI e de buscas que já são descentralizadas. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, moeda digital, quando é que a gente ia saber que a gente ia usar moeda digital, gente? A gente está falando aí que o Drex está chegando, que é a moeda digital real brasileiro. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa rápida, o Banco Central já está buscando isso. E fora as outras empresas que você já compra moeda digital, a própria criptomoeda, enfim. É um mundo à parte que vem junto com esse avanço, com essa evolução mesmo da tecnologia. E isso, de alguma maneira, né, você que está dentro, isso te assusta de alguma forma? Porque pra gente, pelo menos é o sentimento que eu tenho, né? Que não tá muito por dentro desses assuntos, dessas temáticas. Parece que quando a gente vivencia isso, é tudo muito assustador. Meu Deus, como pode isso? Pra vocês também que estão inseridos também assim? O que acontece é o seguinte, eu acho que para todas as profissões, a gente tem um lado bom e a gente tem um lado ruim, né? A gente tem um lado que é uma preocupação com a questão de segurança de dados, que já existe uma regra. Então, eu acho que assim, tudo que tiver uma regra é melhor. Então, quando você tem um órgão regulador para cuidar dessa nova web, é muito importante. Por exemplo, a gente tem um caso aqui no Rio de Janeiro de crianças, né, de uma escola que usaram inteligência artificial com o rosto das meninas crianças de 10 a 12 anos com um corpo que, enfim, com nudes. Uhum. E aí você fala, e as mães ficaram surtadas, porque assim, mas não eram elas. Mas as crianças criaram isso e poderia reverberar de uma maneira muito negativa para a vida dessas meninas. Então, assim, esse é um ponto negativo da Web3? É um ponto negativo. Porque, assim, como controlar isso? Como controlar todo uma nova internet? Então, assim, ali tem que ter regra, né? Não é uma terra sem dono, né? Não pode ser uma terra sem dono. Então, assim, existem alguns casos que, se a gente procurar aí, vai perceber, de pessoas que foram, acho que é a Carolina Dickerman, tem alguns casos de pessoas que se sentiram lesadas por conta disso, né? Então, assim, na minha opinião, precisa ter, sim, uma regulação e um controle, né? Porque você não pode fazer só o que você quiser ali dentro. Então, é isso. E acho que nesse meio digital acaba sendo um pouco mais, talvez, difícil de a gente controlar isso, né? Não sei como funciona. Essa semana, eu vi até no stories de uma amiga que ela estava falando, né, que hackearam o Instagram de uma outra amiga dela, começaram a vender coisas e fizeram um vídeo com o rosto da menina mesmo, falando no story, gente, sou eu mesma que tô vendendo, pode confiar. E assim, o vídeo era perfeito. E tava todo mundo, né, comprando, caindo, porque acreditava que de fato era a menina. Então, mas isso tem como saber. Assim, a tecnologia, ela já permite na Web3 que você saiba, a gente chama de peer-to-peer, ponto a ponto. Então, assim, se houvesse, né, uma regulação e alguém fosse se aprofundar, ele poderia saber, então, que fulano, que é do IP X, que entrou no computador X. Então, assim, já existe tecnologia suficiente para, vamos dizer assim, descobrir esse tipo de coisa. Mas não tem gente suficiente, eu acho, que para esse tipo de trabalho. Então, meninas, né, venham trabalhar. Tem muito campo aqui de trabalho
para as mulheres. E assim, uma coisa interessante é que você falou, né, que é um mundo muito a tecnologia é um mundo muito masculino. Eu vou lembrar, na minha época de faculdade, tinham muito mais homens do que mulheres. Imagino quando você veio fazer essa pós aí, que só devia ter você, né? Que você falou de mulher, Olha, talvez. vou te enganar que não. Eu acho que deve ter umas 6 meninas. Que legal. Numa turma de 20, 30. Sim, mas muito poucas, né? Sim. Mas hoje eu acho que isso já mudou. Né? E assim, eu acho, inclusive, que as mulheres elas estão muito antenadas. Legal. Muito antenadas. Então, com a inteligência artificial, com essas tecnologias, você consegue, por exemplo, agregar para novos trabalhos, tanto na parte de medicina, você já vê aí cirurgias feitas com, não inteligência artificial, mas realidade aumentada para agregar, é como se fosse um apoio para o médico. Então, ele consegue fazer uma cirurgia com um apoio, uma ferramenta, e isso é muito melhor para a gente. Então, assim, a tecnologia ela evolui e as pessoas evoluem junto também, né? Então, é isso. E Lu, você vê que áreas, assim, dentro da área da tecnologia, você vê de oportunidade para as mulheres hoje, né? Como a gente conversou, era uma questão muito masculina, né? E hoje, de uns anos para cá, tem se aberto mais para as mulheres, né? Que oportunidades você vê, assim, de emprego nessa área, né, para as mulheres? Eu, assim, o que eu vejo é muito, assim, as mulheres muito inseridas nessa questão de social media, né? Mas, assim, dentro dessa parte de metaverso, essa parte mais interna da tecnologia que a gente talvez não tenha tanto conhecimento. Que formação você acha que as mulheres que gostam dessa área podem se inserir para poder se inserir cada vez mais nessa área da tecnologia, de análise de sistema, enfim? Acho que uma coisa legal existe uma empresa chamada ABMeta, que é a Associação Brasileira de Metaverso, onde elas podem se cadastrar, né, e ter mais informações. E ali você pode ter um ciclo, né, de networking e de possibilidades de novas oportunidades e de cursos. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que seria um primeiro passo. Mas eu acho que a gente estar sempre muito bem informado e a gente buscar, uma coisa que eu faço, na verdade, é sempre ter uma referência. Sim. Então, se você tem uma referência mulher, você olha e fala, poxa, aquela mulher chegou até ali, por que eu não vou seguir ou ter ela como um exemplo, né? Não necessariamente precisa ser um mentor, às vezes é bom quando a gente tem, mas como a gente tem uma referência de uma pessoa mesmo. Acho que seria um bom passo. É um caminho, né? Muito legal. E Lu, e não só na questão da oportunidade para mulheres. Hoje, assim, por exemplo, eu e Luísa, a gente usa a internet para divulgar o nosso trabalho. Tem alguma coisa no metaverso? Eu sei que isso vai depender muito do trabalho que a pessoa fazer, mas de uma forma geral, quem já trabalha com a internet, como a gente pode usar o metaverso assim para divulgar mais do nosso trabalho? O que você acha que está chegando aí de novidade? Até para a gente saber aqui, para a gente usar no nosso trabalho. A Luísa, por exemplo, ela trabalha praticamente online, né? Ela 100% tem online um trabalho 100% online e eu divulgo meu trabalho online. O que no nosso caso, ou de outras pessoas que trabalham, hoje eu conheço várias mulheres que divulgam trabalho pela internet. Inclusive, muitas devem estar assistindo a gente aqui também. Devem estar assim, por favor, me fala como eu entro nesse metaverso. Como é que a gente pode usar o metaverso, talvez, ou para divulgar mais o nosso trabalho, ou para melhorar o nosso trabalho? O que você daria de dica, assim, pra gente? Então, lembrando que o metaverso é um guarda-chuva de um monte de tecnologia, mas existem algumas plataformas que já existem e que tem umas que são gratuitas, outras que são pagas. A própria Meta ia lançar o New Horizon, né, que lançou nos Estados Unidos, não chegou no Brasil. Tem algumas outras plataformas, a Spatial, que você consegue... A gente desenvolveu uma para ano passado. Na verdade, a gente desenvolveu algumas, mas essa específico foi para um lançamento de um evento chamado Expo Metaverso, que aconteceu em Porto Alegre. E ali a gente colocou, inclusive, um evento inteiro. Então, eu tinha palestrantes, ela falando, mas eu trabalho muito no digital, consigo atender meus clientes, né? Meus pacientes. E aí, ali, a gente tinha palestrantes do mundo inteiro. Eu tinha um palestrante de Israel. Eu tinha palestrante de grandes empresas no Brasil, da Nokia, da Qualcomm. Nokia já trabalhando, trazendo informação sobre já o 6G que eles já estão trabalhando, a Qualcomm falando ali sobre o chip deles da Snapdragon, que é um processador porque assim, se a gente parar para pensar,
Na época da Nokia, lá atrás, da cobrinha, Sim. você não tinha um smartphone. Então, você precisava de um computador e de um celular, né? Hoje não precisa mais. Você, com o seu celular, com um chip desse na Snapdragon, né? Você tem um processador muito rápido. E hoje a gente tem outra coisa, cloud. Antes eu tinha que ter um sistema parrudo, né? Para receber e para gerar, por exemplo, um 3D, um mundo tridimensional dentro da internet. E hoje a gente tem as clouds. Então, existem servidores que você vai lá, paga X, e você não precisa ter mais aquela infraestrutura toda. Então, isso já é uma coisa super positiva. Sim, com certeza. No meu caso, para mim guardar os arquivos de todas as fotos das pacientes que eu tenho. Muito legal. E, Lu, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia só até comentar, né? Você estava falando disso, que é um guarda-chuva, e você falou da realidade virtual, né? Isso, você estava falando da medicina, isso, inclusive, já é até um tratamento na própria psicologia. Tem algumas pessoas que já usam esse tipo, aqueles óculos, né, de realidade virtual, até mesmo para fazer tratamento. Isso. Às vezes a gente precisa expor o paciente, né, quando tem alguma fobia. Então, a gente tem técnicas de exposição que usam, inclusive, essa realidade virtual para ter esse contato, né? Então, eu acho que da mesma forma que me assusta, também traz muita coisa boa, né? Muita coisa positiva e que talvez não seja nem tão divulgado ainda, nem tão difundido. Eu estava vendo isso, né, numa palestra de uma pessoa lá da USP que estava falando sobre usar a tecnologia a favor dessas técnicas também psicológicas, e eu achei isso muito interessante, né? E na época eu não sabia que isso também se encaixava ali no metaverso, guarda-chuva. Né? No guarda-chuva. Eu tive uma conversa com o pessoal de um hospital de Porto Alegre, e aí eles estavam comentando, né, que eles estavam utilizando a realidade virtual para pessoas que tinham sofrido um acidente e não podiam andar. Então, você levava elas, através do óculos de realidade virtual, para um ambiente aberto. Ela estava no quarto de hospital, então você proporcionava um ambiente diferenciado, né? Um ambiente aberto, uma praia, um passeio a Paris, um passeio à Lua. Gente, o metaverso consegue te proporcionar lugares que você não estaria. Então, isso é muito bacana. E hoje, as empresas usam muito a questão da realidade virtual, porque você consegue otimizar custo, né? Reduzir custo. E você pode dar um treinamento, por exemplo. Vamos pensar aqui numa empresa de energia que tem que botar o mocinho, sei lá, num poste, subir. Assim, é um risco, né? Colocar ele lá em cima. Então, antes dele ir lá para cima, você coloca ele no óculos como se ele estivesse ali. Então, você consegue fazer todo um treinamento. Isso para qualquer tipo de treinamento, né? Para fábrica, chão de fábrica, existe um case da BMW que é incrível. Depois eu posso mandar o link aí, é da BMW junto com a NVIDIA. Então, eles trouxeram um chão de fábrica diferenciado, utilizando essa tecnologia. Assim, tem várias coisas interessantes, boas oportunidades e muitos benefícios. Tem os malefícios, a gente sabe, precisa tomar cuidado, né? Mas eu acho que o ponto positivo é que tem muita coisa boa ainda por vir e que a gente pode ainda trabalhar. Muito interessante, Lu, E deixa eu só te perguntar uma coisa, né? Eu tô aqui. As abas do Windows que vai abrindo na nossa cabeça. Deixa eu te perguntar. Como que você percebe a adaptação da população com relação a essas novas tecnologias que sempre vão se inserindo? Porque a gente percebeu que mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido. Como que você percebe? As pessoas são receptivas a esse novo tipo de tecnologia? São resistentes? Como que você percebe disso? Eu acho que a grande maioria das pessoas são super receptivas. Bom, eu tenho um filho pequeno, né? E aí ele coloca o óculos, menina, ele se sente dentro do espaço, vai e volta, enfim, brinca. Essa nova geração, ela já é 100% inserida nessa nova tecnologia. Então, assim, as pessoas mais velhas, elas vão se adaptando. É igual a gente quando tem o Windows antigo e chegou o novo, e aí você tem que fazer... Mudou isso aqui, era aqui. Então, assim, existem algumas adaptações, mas eu acho que nada que seja difícil da gente conseguir atingir o seu objetivo ali dentro. Sim, é possível, né?
E Lu, a gente queria muito que você deixasse um recado para as nossas seguidoras. Um recado ou para as mulheres que querem entrar na área da tecnologia ou para quem está com medo da tecnologia. Que recado você, como uma profissional com tantos anos aí de experiência, né? Super experiente aí no metaverso, que agora eu entendi o que é metaverso, que para mim era uma coisa totalmente diferente. Eu ia me transportar até um outro lugar. Eu consegui entender. Também? Tem, claro. A gente trabalhou com o lançamento do 5G na América Latina. A gente colocou o Lucas Lima holografia num palco, só que ele estava no estúdio. Caraca. A gente botou ele num palco tocando com uma orquestra em tempo real. Menina, tocando? Gente. Então, assim, ele estava num estúdio tocando, tinha uma orquestra tocando no Parque Allianz, em São Paulo, e a gente trouxe ele através de projeção holográfica. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Mundo digital, né? Então, assim, lembrando que essas tecnologias, elas agregam pra caramba. Agora, falando para as mulheres... dá um recadinho. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dar um primeiro passo. Sim. Então, dá um primeiro passo, vai lá na BMeta, se inscreve, busca uma pessoa que você tenha como referência, acho que é importante, e lembre-se que sempre... As pessoas que estão ao seu redor, elas sempre têm um bom networking. Então, o seu networking, na verdade, ele vale muito. Então, acho que é isso. Venham para o metaverso, gente. Isso aí. O metaverso já chegou. Já chegou. Lu, obrigada, né, por ter aceitado vir. Gente, curte, compartilha, comenta. Fala o que vocês acharam, se vocês conseguirem entender o que é metaverso, que eu consegui entender agora. Acho que a Lu também... Eu acho que eu vou virar meme depois desse episódio. Que eu tava assim, cada vez que ela tava falando, ela assim, eu vou te levar lá, que aí eu vou botar você com algumas tecnologias que você pega rapidinho. Por favor. Que ela tava falando, tava assim... Pode mostrar uma aqui? Claro. Vou mostrar uma que vocês vão achar bem legal. Deixa eu ver se eu abro aqui. Que isso aqui é de realidade aumentada. Ah, meu Deus. Então, gente, eu tenho uma dificuldade desse negócio de entender isso. Deixa eu ver se vai. Peraí. Sempre ao vivo não vai, né, gente? Aqui é tudo ao vivo, gente. Não tem internet. Minha internet tá sem... Não tem problema. Vou mostrar para vocês. Mas realmente, verifique conexão com a internet. Ih, gente, isso também faz parte do metaverso, tá, gente? Exato, novas tecnologias você tem que testar sempre. Exatamente. E se adaptando, né? A nova vou mostrar realidade. Ali para vocês, depois vocês contam para o pessoal. Isso, a gente conta no Instagram. Olha, a gente só vai contar se bater aqui quantas curtidas. Pelo menos umas 1000 curtidas, né? Isso, eu tenho fé. Isso mesmo. Pelo menos 1000 curtidas, gente, pra gente mostrar pra vocês o que a Lu vai contar pra gente aqui no privado do metaverso. Lu, muito obrigada pela tua participação. Foi incrível, né? Assim, eu acho que trazer esse assunto, acho que foi muito esclarecedor pra gente. Pra mim foi muito, né? Porque eu não fazia ideia do que era isso. Pra mim foi muito esclarecedor. E eu acho que esse é o futuro. Se a gente quer crescer, a gente precisa se inserir nesse futuro. A gente precisa entender, né, como é que isso vai acontecer. A gente precisa se adaptar e se abrir ao novo. Então, muito obrigada por trazer esse conhecimento pra gente. Lu, Carol, eu que agradeço o convite, agradeço esse papo super agradável. Me coloco à disposição de vocês. A hora que vocês quiserem saber mais ou quiserem conhecer um pouquinho, eu estou sempre à disposição. E se vocês quiserem também divulgar a nossa empresa, com certeza. Aí a gente está à disposição. A gente vai deixar aqui o arroba. Tem Instagram? Tem Instagram. Então a gente vai deixar o arroba aqui. Tem LinkedIn também. Pronto. Vamos deixar todas as informações aqui para vocês irem lá seguir. Eu fazendo meu lobby aqui. Isso aí. Obrigada, gente. Beijo.